Oi pessoal, aqui é a Marie do Mãe Plugada, mais uma edição de Diário de Gestação, talvez a última edição, uma vez que eu tô com 38 semanas e 5 dias. Tô na espera do Baby Luca e eu vim contar pra vocês como que foi a decisão de tentar um parto normal depois de ter tido uma cesárea, que é minha primeira filha, Clara, uma cesárea eletiva. E por que foi que eu elegi a cesárea da primeira vez e por que dessa vez eu quero parto normal. Já peço pra vocês começarem esse vídeo dando like aqui, que ajuda muito o canal, tá bom? E bora lá ver esse meu relato, desse meu desejo de parto nos últimos minutos do terceiro tempo, que é o terceiro trimestre, né? Vamos lá? Bom, vou começar esse vídeo já pedindo empatia pra todas as mães. Eu sei que falar sobre parto é um tema polêmico, porém precisa ser abordado. Não cabe ninguém julgar uma outra mulher, muito menos uma mulher julgar uma outra mulher, sobre o que deixa ela mais segura, porque só nós mesmas sabemos o que passa pelo nosso psicológico, o que nós já vivenciamos, de todas as dores e tudo que a gente carrega, sabe? E o que faz provocar certos medos na gente que para alguns não tem sentido algum, porém para aquela pessoa pode ter e muito. Então, cada uma de nós sabe exatamente o que pode suportar, tá? Então, eu acho que é necessário muito respeito na escolha do parto, independentemente do tipo de parto. Bom, vou relatar pra vocês o que eu acabei comentando no Instagram. Muitas pessoas me perguntaram se eu tinha agendado a cesárea do Baby Luca. E eu respondia um a um que não, mas eram muitas perguntas. E eu evitando falar sobre isso, porque sempre é uma metralhadora de julgamento, sabe? Eu falei, quer saber? Eu vou falar. Eu vou falar não porque eu devo justificativa pra alguém, não devo, nenhuma. Porém, eu acho que ajuda, porque quando eu tava conversando uma a uma, eu percebia que muitas mulheres sentiam o que eu senti também. Então, acho que valia a pena tirar esse tabu do tipo de parto, né? E sempre falar o que todo mundo quer ouvir, que é o politicamente correto, e falar o que cada uma sente, que cada uma traz dentro de si, né? De uma forma a abraçar uma outra mulher. Porque muitas vezes ela acaba escolhendo uma coisa por medo e ela não consegue verbalizar isso, porque ela é muito julgada, e ela nunca consegue se curar. Então é muito importante a gente ter abertura para falar e escutar as mulheres. Bom, então, com esse desejo, né, de abraçar outras mulheres que também sentiam medo de parto, como eu senti, sinto ainda, tenho muito medo de parto, e é uma coisa que acontece desde quando eu era criança. Todas as minhas amigas brincavam com aquelas boneconas grandes, eu brincava só de Barbie, porque Barbie era uma mulher feita, ela tinha a carreira dela, ela tinha a vida dela, e, né, Barbie tem todas as profissões, e eu não ligava pra Barbie que tinha filhos, por exemplo. Eu gostava da Barbie independente, né? Que ia viajar, que pegava o carro dela e ia passear, e que trabalhava. E depois de adulta eu comecei a analisar isso. Várias amigas minhas com várias boneconas daquelas grandes de carregar e trocar fralda, e eu nunca me interessei por isso, né? E eu falava, eu tenho muito medo do parto, da dor do parto. E isso tá desde a minha infância, na minha cabeça. Analisando isso mais tarde, né, porque levei pra terapia, não resolveu, sempre o medo do parto, eu vejo que são vários fatores, né, a questão de mostrar a dor horrorosa que a mídia mostra, aquelas mulheres fazendo aquelas forças em novela, assim, né, o pessoal falando que equivale a quebrar não sei quantos ossos, eu estudei em um colégio católico a vida inteira, então imagina, desde criança, com o livro do Gênesis, né, da Bíblia, falando que a Eva foi expulsa do paraíso e que parirás com dor. Então, assim, tudo isso desde criança. Eu cresci nem querendo saber de parto. Só que um momento na minha vida veio o desejo de ser mãe, né? Quando eu tava com 30 anos veio esse desejo e eu falei, tá, vamos lá, né? Eu quero ser mãe e engravidei. Só que o parto tem que acontecer. Eu morava em São Paulo, continuava com medo do parto. Casada, meu marido piloto de avião, viajando igual uma loucura a vida dele, sabe? Não tinha rotina nenhuma dentro de casa. Longe da família. Minha família toda mora no interior de São Paulo, que hoje é o lugar onde eu estou.
E, bom, sozinha, pela primeira vez, mãe de primeira viagem, né? Eu não cogitei, e com medo do parto, eu fui lá e agendei uma cesárea, né, com 38 semanas. Na época eu podia agendar com 38 semanas. E eu fui muito julgada por isso. Mas é o que eu digo pra vocês, só eu sei o medo que eu passei de ter um trabalho de parto sozinha, não dá tempo do meu marido chegar, porque meu marido faz voos nacionais e internacionais, e ele poderia estar em outro país no momento que entrasse em trabalho de parto. Quem disse que ele daria tempo de chegar? Eu poderia ligar pra alguém no interior de São Paulo e ninguém tá disponível pra vir, e se tivesse disponível, seriam 2 horas de viagem, 2 horas e meia de viagem, né, entre Piracicaba e São Paulo, até chegar na minha casa umas 2 horas e meia. E se não desse tempo, e se eu chegasse sozinha no hospital, a primeira vez, não dei conta do trampo não, gente. E não pensei 2 vezes, eu tive muito medo. E graças a Deus eu tive uma cesárea maravilhosa, uma recuperação plena. Hoje eu não tenho nem cicatriz, não aparece a minha cicatriz, é um risquinho de nada. Eu fiz aquele método que você não corta todas as camadas, você empurra algumas, que é músculo, né? Então você empurra a fibra do músculo. Então não foram cortadas todas as camadas, algumas foram empurradas, talvez seja isso que tenha feito a recuperação ser muito boa. Em 5 dias eu já estava podendo fazer faxina na minha casa, por exemplo. 3 dias no hospital e nos outros 2 dias em casa, 2 dias em casa de repouso, já estava super bem, muito bem, nunca senti dor no meu corte. Eu sei que não é a experiência de todas essa, a minha experiência foi essa, foi uma cesárea muito boa. Tá, o tempo passou, eu engravidei de novo, perdi o nenê, não pensei em parto nesse momento, porque foi tudo muito rápido, né? Eu perdi o nenê no primeiro trimestre, então... E desisti de ser mãe por um momento, até tem um vídeo relatando isso aqui, o que passou, eu tive um luto muito forte. E depois de muitos anos, a Clara hoje tem 6 anos, acabou de completar 6 anos, eu resolvi ter outro filho, porque eu fiquei com muito medo de me arrepender da idade passar e eu não ter outra criança na minha vida, né, não ter outro filho. Então a gente resolveu ter o Luca e ele veio e foi muito desejado. Bom, Luca, engravidei do Luca, demorei pra pensar em parto, eu acho que eu fiz a egípcia, continuava com medo e procurava não pensar muito no assunto. Aí veio o descolamento de placenta, todo aquele sangue que saía, aquele medo de perder um outro nenê, como eu já tinha perdido outra vez, que era um outro menino, né? Então a Clara foi a minha primeira nenê, engravidei do Pietro e agora eu tô grávida do Luca. E foram 2 meses praticamente de repouso, também tem um vídeo relatando toda a questão do repouso, como que eu trabalhei meu psicológico pra passar por isso bem, né? E não pensei em parto, imagina, não pensei em parto, eu pensava só no meu nenê comigo e que tudo ia dar certo, mas como? Não foi pensado. O tempo foi passando, saí do repouso gestacional, minha placenta subiu e comecei a água batendo na bunda, né, gente, literalmente. É hora de pensar no parto. E eu ficava pensando, ai, isso com 7 para 8 meses. Se for pra ter um parto normal, desses que escorrega, sabe, igual muitas pessoas relatam, eu quero. Então eu já comecei a abrir uma brecha pro parto normal, coisa que na gestação da Clara eu não dei oportunidade nem de pensar sobre. E começou a vir essa vontade, sabe? Mas eu não sabia de onde vinha, porque o medo continuava. E é engraçado, muita gente fala, eu tenho medo de parto independente de qual, tenho medo da cesárea também. Eu nunca tive medo da cesárea, é muito interessante isso. Porque assim, eu sei que é um método muito mais arriscado do que o parto normal, tem riscos muito maiores para a mãe e para o bebê. Porém, olha que coisa louca, na minha cabeça é um evento controlado. Né? Que você vai lá, dá anestesia, tem toda uma tecnologia médica ali em cima e você para em alguns minutos sem dor e tá tudo certo, né? E um pós-operatório como uma outra cirurgia qualquer. Então assim, você escolhe a data, você escolhe, é tudo muito controlado. Eu sou uma pessoa extremamente controlada, gente, economista, imagina. Tudo tem que ter controle, tem que ter planilha, tem que ter, né, super planejada. E de repente, você falar que, olha, o nenê vai escolher a data de nascimento. Pode ser que não tenha ninguém pra te acompanhar na sua casa. Você parirás com dor, né? Aquela coisa que vem desde a infância. Não tive coragem.
Aí, da primeira vez. E dessa vez eu comecei a pensar, não, pode ser, eu acho que eu quero. E eu comecei a me analisar, de onde tá vindo isso, gente? Comecei a ler sobre, eu já lia sobre, na verdade, desde a época da Clara, então eu já tinha assistido vários documentários, já tinha lido vários livros sobre, eu sabia dos benefícios do parto normal, porém eu não consegui me despir do medo que me cobria, era um manto de medo que me abraçava muito forte. Então a cesárea pra mim foi assim, um acalento, sério. Eu tô falando de mim, tá, gente? De mim. E eu sei que outras mulheres sentem isso também e não conseguem falar porque tomam pedradas de outras mulheres. Isso é muito triste, tudo isso. Porque uma mulher tem que empoderar a outra mulher, né? Tem que abraçar a outra mulher. Só a gente sabe o tanto que a gente sofre por aí, né? Mas enfim, voltando ao assunto. Aí comecei a perceber que eu tava me abrindo para a possibilidade de deixar o meu nenê escolher a data que ele viria ao mundo, de entrar nesse desafio, né? E sentir como uma coisa normal, que eu sou uma mamífera como outra qualquer e eu posso sim ter capacidade de parir, e que não precisa ser com... Claro que pode ser que tenha dor, pode ser que não tenha tanta dor, eu já ouvi tantos relatos, né? E aí eu fico com medo do que eu não sei o que tá por vir, até porque cada relato de parto é totalmente diferente. Tem mulheres que entram em trabalho de parto e ficam 20 horas, tem mulheres que entram em trabalho de parto e depois de 2 horas nasce, e depois elas estão super bem, plenas, os nenês super bem também. Então eu falei, eu vou dar essa chance. Ressaltando, gente, que eu escolhi tentar o parto normal, mas que eu tenho plena noção que cesárea salva vidas e que existem sim algumas indicações de cesárea. Então, se tiver que acontecer cesárea, tudo bem. Eu tive, como eu disse, uma cesárea muito boa com a Clara, mas eu quero tentar o parto normal até o máximo que eu puder, né? E que meu psicológico permitir. Só que isso veio pra mim como uma certeza com quase 38 semanas de gestação, gente. Ou seja, eu não tinha visto doula, não tinha visto... Parto em casa é uma coisa que eu tenho medo ainda. Então, apesar de conhecer muita gente que faz, eu conheço muita gente que fez parto em casa. E foram partos maravilhosos. Mas não sei se vocês entendem, é muita coisa ao mesmo tempo. Então eu fiquei pensando, eu quero ficar o máximo de tempo possível na minha casa. E aí, a hora que eu estiver sentindo as contrações de verdade, ir pro hospital. E meu médico é um médico maravilhoso aqui na cidade de Piracicaba, porque hoje eu tô em Piracicaba, eu tive a Clara no Promatra em São Paulo. E é um médico que aceita tanto o parto normal quanto a cesárea, ele respeita bastante os pacientes. Mas eu não tenho doula, eu não tenho uma equipe para parto normal, não tive uma preparação total para parto normal. O que acontece? Sempre fiz muito esporte, então antes do descolamento de placenta, até uns 5 meses de gestação, quase 6, eu fiz tênis, eu fiz yoga, eu fazia personal. Então eu tenho um condicionamento físico, né? Eu entendo de respiração por conta da yoga, e parei por conta do repouso gestacional, e depois que eu saí do repouso, com 7 meses mais ou menos, eu não voltei porque são esportes fortes, né? O que eu faço, por exemplo, o yoga não, mas o tênis é um esporte de, né, bastante gasto calórico, impacto e tal, então eu acabei não voltando. Mas, enquanto eu levava a Clara pra natação, eu ficava dentro da piscina dando volta, andando dentro da piscina, fazendo caminhada, isso 3 vezes por semana. Então eu não parei, eu não sou uma pessoa sedentária. Eu digo que é uma preparação. Eu não tava preparada pra achar que faria um parto normal. Mas enfim, deu essa vontade, veio, eu não sei se é instinto, se são os hormônios, eu sei que eu quero muito um parto normal agora. E é interessante que eu fui com 38 semanas fazer o ecocardiotoco e fiz exame, né, fui examinada, fiz ultrassom e o nenê tá com uma bolsa cheia de água. O colo do útero tá altíssimo, eu não tenho dilatação nenhuma. Fui com 37 semanas eu fiz, com 38 semanas eu fiz, hoje eu tô com 38 e 5 dias. E ontem eu comecei a sentir algumas contrações, eu não sentia nada. Eu sentia muito antes do bebê mexer,
até uns 8 meses. Depois começou com 36 semanas, eu parei de sentir tanto o neném mexer, porque acho que começou a ficar com pouco espaço dentro da barriga, né? Mas lógico, todo dia sentia mexer. Mas não era aquela montanha-russa. Quem me acompanha no Instagram, sigam lá, Mamãe Plugada, via o quanto que o Luca mexe, porque eu sempre postava os vídeos dele mexendo e eram verdadeiras manobras, assim, né? E depois que a barriga ficou muito grande, eram chutes, eu sentia, eu via uns chutes na 38 semanas, que é essa barriga, eu via ele mexer, mas era uma coisa menos forte, menos intensa. Com 38 semanas eu fiz de novo o ecocardiotoco. Tá aqui fazendo o ecocardiotoco. Coraçãozinho. Aqui sai a batida do coração, se tem contração ou não. O bebê tá super bem, não tá nem um pouco afim de sair da barriga, pelo visto. Sinal zero, gente, sinal zero. 2 vezes de ecocardiotoco, sinal zero. 2 vezes de exames, mesma coisa, fechadinho, cheio de líquido, feliz da vida dentro da minha barriga, sem dilatação nenhuma, sem nenhum sinal. E ontem eu comecei com os sinais de abraçando a minha barriga, assim, parecia uma cólica que vinha assim pela lombar e abraçava a barriga, sabe? Abraçava. Uma vontade de ir pro banheiro, fazer número 2, a noite inteira, um desconforto, sabe? E aí eu fiquei pensando, será, gente, que chegou a hora? Mas assim, nada absurdo, não tinha dor nenhuma, não saiu tampão, não estourou bolsa, nada. Eram contrações não ritmadas, né? Então ficava um tempinho, demorava um tempo, ou chegava de novo. Aí parava, vinha depois de outro tempo, mas era um espaçamento grande, ou seja, um falso alarme de trabalho de parto pareceu, né? Parecia assim um treinamento, o neném encaixando, porque o neném não tá encaixado, ele tá virado certinho, posição cefálica, mas não tá encaixado. Então eu tô na espera agora, vivendo tudo novo, porque na gestação da minha primeira filha, Clara, eu não senti nada, né? Eu tive ela com 38 semanas sem sentir absolutamente nada, nada. Tive contração, não estourou bolsa, não saiu tampão, nada. E dessa vez eu tô numa angústia absurda, porque eu não sei o que é, e eu tô vivendo tudo isso, e eu tô gostando de tudo isso. Eu converso muito com meu bebê, eu falo que ele vem a hora que ele quiser, que ele já tem 38 semanas, então que a gente tá aqui esperando por ele. Eu vou esperar até 40 semanas, que é o que eu acredito que o meu psicológico aguente. E eu espero mesmo que tudo dê certo. Tô compartilhando tudo nos meus stories Mamãe Plugada, espero vocês por lá. Me desejem uma boa hora e depois eu volto pra contar pra vocês meu relato de parto. Espero que dê tudo certo. Vamos ver se o Luca vem agora em 2019 ou se vem em 2020, o que vocês acham? Né? Estamos no final do ano já. Espero que esse vídeo ajude mulheres que tenham medo de parto a repensar o parto, assistir o documentário Renascimento do Parto. Tudo isso para empoderar. E a escolha que vocês fizerem, sintam-se abraçadas, porque é o que eu falei pra vocês. Não existe certo e errado. Existe o que a gente se sente segura. E por lei a gente pode escolher, se a gente pode escolher por lei, que a gente escolha, que a gente exerça nossos direitos tão arduamente conquistados. Beijão. Tchau, tchau.